pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Nesse vídeo falarei sobre o 23º livro que eu li em 2018, Cristão Homoafetivo, um olhar amoroso à luz da Bíblia, do pastor Lisânias Moura. O pastor Lisânias Moura é pastor da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, e ele é mestre em teologia pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 2017 pela editora Mundo Cristão e tem 206 páginas. O que eu achei interessante nesse livro é que ele tem uma faixa. Se você olhar só a capa, não vai ter nada escrito, nem na lombada, a não ser o nome do escritor. Aí você tem aqui uma faixa que envolve o livro, talvez, imagino eu, para evitar polêmicas quando você estiver andando com o livro por aí. Porque na realidade é um livro que realmente esse tema desperta, né, algumas reações exageradas por algumas pessoas, e você tem que ser muito cauteloso na hora de abordar esses temas. Eu mesmo, preparando esse vídeo, pensei bem no que dizer, porque qualquer palavra que for dita de maneira errada ou de maneira não cautelosa pode criar uma polêmica muito grande. Tá? Então eu vou falar aqui sobre o livro escrito por Lisânias Moura, a opinião do escritor. Vou tentar passar aqui um pouco que o autor quis dizer com essas 206 páginas. O livro é dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo, vamos aqui no índice, o primeiro capítulo, Homoafetividade à luz da Bíblia. Na realidade, assim, esse livro ele vai contar um diálogo entre Carlos, que é uma pessoa que é cristã, nasceu na igreja, num lar evangélico, e casou-se. No entanto, depois de um tempo, ele se viu num relacionamento com outro homem. E aí foi uma polêmica, foi um choque para a família, para a igreja, eles se congregavam. E Carlos então foi convencido por um amigo a conversar, se aconselhar com um outro pastor, um pastor de outra igreja. Então o livro ele vai ser todo em cima desse diálogo entre esse pastor e Carlos. E no primeiro capítulo, Homoafetividade à luz da Bíblia, Carlos vai questionar a esse pastor se a Bíblia realmente condena a homoafetividade. A teologia liberal, mais especificamente a teologia gay, né, é assim chamada a vertente da teologia que defende que a Bíblia não condena a homoafetividade. A teologia liberal, nesse caso, ela vai interpretar a Bíblia a partir da alta crítica. Ela não considera a Bíblia como um livro inerrante, mas um livro humano e que tem que ser interpretado de acordo com a época em que se interpreta. Ou seja, nós estamos no século XXI, então nós temos que procurar interpretar a Bíblia de maneira diferente de séculos atrás. Então eles vão debater alguns textos, como por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. A teologia gay, ela vai dizer que Sodoma e Gomorra foram destruídas não por conta do pecado da homoafetividade, e sim porque eles pecaram na hora de receber aqueles anjos, né, em forma humana. Eles pecaram porque eles não foram bons anfitriões. E isso, para o contexto do Oriente Médio, naquela época, era muito grave. Eles levavam muito a sério a questão da hospitalidade. Então, por isso, Deus teria destruído a cidade. Esse é o argumento, né, daqueles que defendem que Deus ali não estava condenando a homoafetividade. Eles também vão falar aqui sobre Jonatas e Davi, sobre o amor, né? Seria realmente uma afetividade esse amor ou apenas uma grande amizade? Também é abordado esse texto, esse capítulo. E também no Novo Testamento, principalmente nos textos de Paulo, onde ele fala sobre os afeminados, né? Sobre os sodomitas. Então, hoje em dia, houve até uma polêmica, há uns 2 anos atrás, sobre o termo malacóio. Foi uma entrevista entre o youtuber Felipe Neto e o pastor Marcos Feliciano. O Felipe Neto foi argumentar, usando justamente esses argumentos da teologia liberal, de que o termo malacói quer dizer apenas devasso, e não necessariamente
uma pessoa que seja homoafetiva. Virou até meme porque Felipe Melo disse que era malacói do hebraico. Na realidade, é malacói do grego. Então, o pastor Lisânias Moura vai falar também um pouco sobre esse termo malacói no Novo Testamento. Tá? Então, o primeiro capítulo vai tratar basicamente por destrinchar esses textos e mostrar o que a Bíblia diz sobre a homoafetividade. No capítulo 2, ser, sentir e fazer, o pastor Lisânias Moura tem aqui uma opinião bem interessante, que ele diz que o cristão que se depara com desejos homoafetivos, ele não está pecando. Ninguém escolhe que pensamentos vai ter. Ninguém acorda no belo dia e pensa, como seria bom se eu tivesse pensamentos homoafetivos. Não. O pensamento vem. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a pensar muitas coisas, não só homoafetividade. Existem pessoas que pensam em pornografia, em promiscuidades, em mentiras. Ou seja, o fato de um cristão pensar sobre aquele tema, sobre aquele assunto, não quer dizer que ele esteja pecando. Só que Lisânias Moura fala que o cristão vai ter duas opções a partir do momento que o pensamento chega na sua mente. Ele barra aquele pensamento, ele se entrega à graça de Cristo e pede que Cristo comande os seus pensamentos e os santifique cada vez mais, ou então ele vai dar cada vez mais vazão àqueles pensamentos, vai fantasiar até que ele venha a pôr em prática o seu pensamento. Tá? Então, o pastor Lisânias Moura vai dar aqui uma explicação interessante sobre ser, sentir e fazer. No capítulo 3, Jesus e os excluídos, como Cristo trataria um homoafetivo. Aqui Lisânias Moura vai teorizar como seria um encontro entre Cristo e um homoafetivo. Bem, muito provavelmente, Jesus, durante o seu ministério terreno, ele deve ter se deparado com situações, com pessoas que eram homoafetivas. No entanto, a Bíblia, por algum motivo, ela não relata tais encontros. Mas a partir dos encontros de Cristo com outras pessoas que faziam parte de outros grupos marginalizados, como prostitutas, cobradores de impostos, a partir desses encontros, Lisânias Moura ele traça como deveria ser esse diálogo entre Cristo e o homoafetivo. E ele mostra que Jesus ele acolheria essa pessoa, ainda que não concordasse com o seu estilo de vida, assim como Cristo fez com outras pessoas no seu ministério. Então, eu achei um capítulo bem interessante e bem criativo também da parte do autor. No capítulo 4, sou cristão e sou gay. Pode ser? A tensão entre seguir Jesus e lidar com a própria homoafetividade. O autor ele começa tentando definir o que é ser gay. É uma pessoa que tem pensamentos homoafetivos? É uma pessoa que tem desejos por pessoas de outro sexo? Ou somente é aquela que realmente pratica relações sexuais com pessoas de outro sexo? Então, a grande questão é, o fato da pessoa ter um pensamento homoafetivo já o torna gay? E esse pensamento, ela pode ser culpada por ter esses pensamentos? Nós escolhemos pensar certas coisas? Então ele vai comparar também com outros tipos de pecados, como por exemplo a promiscuidade, o adultério. Existem pessoas, por exemplo, na igreja, cristãos sinceros, que têm problemas com a pornografia, têm problemas com a mentira, com a fraude, com o roubo. E essas pessoas elas podem ser definidas pelo pecado delas? Lisânias diz que não. Da mesma forma, o homoafetivo, a pessoa homoafetiva. Então, cada um tem a sua cruz. Cada pessoa tem aquilo que mais tem o seu espinho na carne, digamos assim. E é somente através da graça de Cristo que essa pessoa pode vencer todas essas tentações. Então não adianta a igreja levantar uma bandeira contra apenas um pecado. É o que acontece muitas vezes. O pecado da homoafetividade. E os demais pecados? Então todos nós somos carentes da graça de Deus, todos nós temos as nossas falhas. A questão é não rotular as pessoas. Então, é possível um cristão ser gay? Existem gays na igreja cristã? Existem. Mas existem muitas pessoas que têm esses pensamentos homoafetivos, mas através da graça de Cristo, elas não se entregam à prática da homoafetividade.
Algumas até se casam com pessoas de outro sexo e vivem a sua vida. Eu mesmo conheço alguns. E tem outras pessoas que abraçam até o celibato, a castidade, que eu também conheço. Na Igreja Católica, talvez isso seja mais tranquilo, a questão do celibato. É visto assim com um olhar mais, como é que eu posso dizer, compreensivo. Tanto que os padres, por exemplo, você vê nitidamente que muitos padres são pessoas que têm tendências homoafetivas. É nítido. Mas elas escolhem o quê? Para não desagradar a Deus, elas acabam abraçando o celibato e sendo ordenados padres. Na igreja evangélica já há uma pressão maior para que os jovens e as jovens se casem. Aí a igreja evangélica ela tem que rever alguns conceitos, entender que no meio do seu arraial, digamos assim, há pessoas sim homoafetivas, há gays sim na igreja evangélica. E muitas delas não querem viver uma vida de homoafetividade. A igreja então tem que saber acolhê-los da melhor maneira possível. Capítulo 5, meu filho é gay, o que eu faço? Como os pais podem lidar com essa descoberta delicada? Primeiro ponto que Lisânias aborda é que o pai ou a mãe não devem se culpar. Nem culpar a si mesmo e nem culpar o cônjuge pelo fato do filho ou da filha ser homoafetivo. Em segundo lugar, acolhê-lo, amá-lo como seu filho, ainda que não aprove a sua conduta. E também estabelecer alguns limites. Não é porque a pessoa é homoafetiva, e esse é um grande problema que eu percebo, não é porque a pessoa é homoafetiva que ela tem que ser uma pessoa escrachada, uma pessoa promíscua, uma pessoa que não tenha limites no seu linguajar, no seu modo de agir. Não há essa necessidade. Né? Então tem muitas pessoas que saem do armário, né? como se diz aí no linguajar, e querem se autoafirmar e acabam sendo pessoas escandalosas. Não há essa necessidade. Né? Então, o pai e a mãe ele pode sim acolher o filho, acolher a filha, que são homoafetivas, mas estabelecer alguns limites para isso. E, no final das contas, que é o mais importante, entregar o filho e a filha nas mãos de Deus. E Deus é que fará a obra e descansar na vontade do Senhor. Capítulo 6, quando a igreja encontra o homoafetivo. Como a igreja pode refletir Jesus para quem luta contra a cultura e a prática homossexual. Aqui ele vai dar algumas dicas para a igreja, que a igreja não está preparada para abordar as pessoas homoafetivas. Algumas são muito rígidas e acabam rígidas no sentido não de doutrina, porque a doutrina é algo inegociável. Cada igreja tem a sua. O próprio pastor Lisânias Moura ele se mostra aqui bem ortodoxo, bem conservador. Ele acredita assim, que a homoafetividade é fruto da queda, né, do pecado. Ele não, em nenhum momento no livro, ele abre mão da doutrina ortodoxa de que o casamento é entre um homem e uma mulher. No entanto, a igreja deve aliar essa ortodoxia com a graça de Deus, de acolher as pessoas. A igreja ela não tem um papel de transformar gays em héteros. Isso não cabe à igreja, isso é impossível. O que a igreja tem que fazer, o papel da igreja, é fazer com que as pessoas tenham uma vida cada vez mais parecida com a vida de Cristo. Pregar a Cristo. Se as pessoas viverem como Cristo viveu, automaticamente elas vão fazer aquilo, elas vão se afastar de todos os demais pecados, não só da homoafetividade, mas de todos os outros, como eu já disse, pornografia, luxúria, promiscuidade, etc. Então, a igreja ela tem que acolher sim o homoafetivo e pregar a Cristo. E o Espírito Santo é que fará a obra na vida não só do homoafetivo, mas de todas as outras pessoas que também têm os seus pecadinhos particulares. Todas as pessoas se entregando a Cristo, elas viverão cada vez mais, serão cada vez mais edificadas e transformadas na imagem de Jesus Cristo. Ok? Então, esse é o 23º livro que eu li nesse ano. É um livro denso, o que eu falei aqui eu acho que não dá nem 5% do que realmente ele aborda. É um livro com um tema complicado, como eu já falei, mas eu gostei da abordagem dele, conservadora, ortodoxa, mas ao mesmo tempo graciosa. Tá? Ele não propõe respostas simplistas para esse tema, ele propõe sim uma reflexão para a igreja. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Existem sim cristãos homoafetivos.
quer algumas pessoas gostem ou não, elas estão na igreja e essas pessoas merecem sim e devem sim ser acolhidas e devem ser aconselhadas, ok? Então, 23º livro, Cristão Homoafetivo, Lisânias Moura. Agradeço a sua visita ao meu canal mais uma vez. Aguardo você no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.